Olha, ele reclamou também de da mexida em algumas áreas que são bem burocráticas e pioraram o acesso a recursos federais dos últimos anos, no período do governo Bolsonaro, inclusive. Aí, não à toa, Rafael, não à toa a gente vê o que aconteceu no interior do Amazonas. Por que o interior do Amazonas não aprovou o governo Bolsonaro, né? Votou no governo Lula? Você lembra que teve uma polêmica de algumas pessoas que diziam que o eleitor do interior era burro, né? Não sabia votar? Foi mais ou menos isso, uma fala de muito preconceito, e não é isso. Eles perceberam muito claramente o que os prejudicava, né, no ponto de vista econômico. Ele fala que algumas alterações nessa burocracia dificultaram o acesso do interior a recursos, e especialmente no interior, na região norte, na região nordeste, os municípios são muito dependentes desse repasse de recursos, não tem outras possibilidades econômicas. Aconteceu uma coisa até engraçada, Rafael. Eu fui participar do congresso da Abrage no mês passado, você deve lembrar, e eu fui assistir a palestra da avaliação do ano do assassinato do Bruno e do Dom. Tinham 3 sudestinos na mesa falando das suas experiências a respeito das matérias que foram financiadas para fazer sobre esse ano do assassinato do Dom, e algumas falas assim muito, no mínimo interessante, para não ser ofensivo, né? E numa delas, um jornalista, como parte do seu relato investigativo, disse que tinha feito uma grande descoberta, que parte da família do pescador era empregada na prefeitura de Atalaia do Norte. Aí eu sozinha, né, no plenário lá, dei vontade de gritar, grande descoberta, né? No interior, o emprego que existe, a possibilidade de emprego que existe, são as prefeituras, né? Então você vê o problema que tem a administração pública no interior da Amazônia, e esse olhar de fora é um olhar muito exótico, muito fora da realidade. Então, o que acontece é que há um problema e eles dependem desse orçamento, desse repasse, desse recurso para uma série de questões, inclusive manter questões que são de obrigação do governo federal e do governo do estado. Essa é a realidade das prefeituras do interior do estado. Então, ele reclamou dessas alterações, que tem feito, por meio da Confederação e da Associação Amazonense dos Municípios, todos os prefeitos do país, conversas para que os ministros consigam compreender que algumas regras eles estão excluindo, estão sufocando os municípios. É preciso ter uma diversificação aí. Ele colocou aqui alguns detalhes para a gente nessa conversa, nesse relato de ontem lá. Falou, por exemplo, do Fundo Amazônia, e com a possibilidade aí do olhar do governo Lula para as diferenças regionais. Ele coloca como positivo alguns incrementos que estão sendo feitos para acesso direto dos municípios ao Fundo Amazônia. Ele fala que essa é o recurso que pode ser usado para obrigações que são legais, que foram impostas aos municípios, como, por exemplo, a ativação dos programas para tratamento de resíduos sólidos, e também para o saneamento básico. Então, tem datas uma data vai vencer no final deste ano, outra em agosto do ano que vem. E aí ele até perguntou, cortei esse trecho, coloquei na minha rede social, como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem dinheiro? Então, eles veem como possibilidade a utilização do Fundo Amazônia, desse recurso que está sendo capitaneado e captado, né, na liderança da Marina Silva, da ministra Marina Silva, que tem sido muito criticada, né? Muito criticada, mas veja, ela tem sido peça fundamental para a atração de um recurso que é necessário para o interior do estado do Amazonas, por exemplo. E aí o que acontece? Ele disse que eles vão levar esse tipo de proposta, reforçar esse tipo de proposta para os diálogos amazônicos que ocorrem a partir do próximo sábado lá em Belém e precedem a Cúpula da Amazônia, com a presença das autoridades, presidentes, né, desses estados nacionais que vão estar discutindo possibilidades, propostas para a Amazônia, seus problemas e propostas e soluções, e também os governadores do estado, enfim. Rafael, aqui, só fazer um PS, digamos assim, no meu comentário de hoje, quando eu falei da mesa da Abrage, 3 sudestinos, de uma forma crítica, mas não de uma forma xenofóbica. Por quê? Porque não é isso que impede, não é a pessoa não ser do Amazonas ou não ser da Amazônia que vai impedi-la de fazer boas matérias ou atuar profissionalmente de uma forma bacana na sua área. Não é isso.
Até porque eu conheço excelentes jornalistas que não são daqui e tenho aprendido muito com eles. Por exemplo, o correspondente hoje da AP, mas que foi da Folha de São Paulo por muito tempo, o Fabiano Mazonave, o Rubens Valente, que hoje trabalha na Pública, mas tem livros, pesquisa, é um jornalista diferenciado sobre a cobertura da questão indígena. Não é isso. Agora, há posições que elas são que é erro da profissão, como erro de várias outras profissões. A gente chega, às vezes, aqui em Manaus, eu vou chegar lá na Zona Leste e vou achar que eu sei tudo. Não sei, estou de passagem. As histórias lá já estão há muito tempo antes de eu nascer, então eu preciso me desfazer dessas minhas certezas para poder conseguir captar a história daquele espaço, porque aquele espaço tem uma sabedoria, tem um conhecimento que eu não tenho. Eu sou uma repórter, né? Vou traduzir da melhor maneira para um público diverso, difuso, o que eu consegui captar ali. Mas, assim, eu conseguir captar vai depender de eu desfazer de muitas vaidades, de métodos que não vão funcionar em determinadas áreas. Então é isso, né? Você vem aqui, acho que fez um grande trabalho investigativo e descobre que o cara da família tal é nomeado na prefeitura. Vai em todo município para ver que é a mesma coisa, né? Então é isso. É isso que eu quis dizer. Não é uma fala xenofóbica, é uma fala de respeito, porque não é ser daqui ou fora que vai determinar. Mas algumas vezes você vem de fora e, sabe, vem com certezas e você precisa quebrar isso para poder ouvir as pessoas, a realidade das pessoas. É isso, é só para fazer esse esclarecimento.